Olá, gente, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão estudando, estão buscando a aprovação. E este é o momento, porque nós temos aí a banca CESP-Sebrasp do certo e errado. Então vamos lá. Tributos desempenham um papel vital no financiamento de governos e na distribuição de riqueza, contribuindo para o crescimento econômico. Para ser eficaz e justo, um sistema tributário requer equidade, simplicidade, elasticidade, conformidade, de baixo custo e eficiência econômica. Nós temos aqui, no primeiro período do segundo parágrafo, o vocábulo vital. Então, nós temos aqui vital. Classifica-se como advérbio e expressa em relação ao termo papel, circunstância de modo, denotando a primordial importância desempenhada. Nós temos aqui onde que a banca está dizendo que vital é classificado como advérbio e está em relação ao termo papel. Então, nós podemos vir aqui, olha, então vamos ver o termo que vital, a banca está dizendo que esse termo, ele é um advérbio. E o que é advérbio? Olha, advérbio eu tenho ele dentro das classes gramaticais, não é isto? Então, vamos ver o termo aqui. Então, vamos ver, o advérbio eu tenho dentro da classe gramatical. Então, vou colocar aqui, vou mais à frente. A classe gramatical, eu estou falando de morfologia. Então, vamos ver? Eu estou falando de morfologia. E morfologia é a forma. É a forma, o estudo da forma. Eu tenho aqui o olha, isso aqui até aqui é a forma. Então, eu tenho aqui, olha, morfo é a forma, logia o estudo da forma. Que são o quê? Isso está relacionado a quê? Está relacionado a classes gramaticais. Está relacionado à classe de palavras. Então, o advérbio, ele é uma classe gramatical, ele é uma classe de palavra. E está dizendo que vital é um advérbio. Mas vamos ver o seguinte, essa classe gramatical, eu tenho um advérbio, eu tenho a classe gramatical, que é o substantivo, adjetivo, numeral, é aquele que dá nome aos seres, é o que dá nome à palavra. Então, nós temos aqui. Então, vamos ver advérbio. Advérbio é uma classe, para quem não sabe, o advérbio é uma classe invariável. Isso quer dizer o quê? Ele não flexiona, é uma classe invariável. Ele não muda, ele não tem masculino, feminino, aumentativo, diminutivo. Ele é uma classe invariável. E o advérbio, ele se refere a quem? O advérbio, ele se refere sempre ao adjetivo. O advérbio se refere ao verbo. O advérbio se refere ao próprio advérbio. Então, essa classe é uma classe invariável, que ele tem referência, ele refere-se ao adjetivo, ao verbo e ao advérbio. Então, nós estamos vendo aqui que para eu saber, no caso aqui, que a banca está afirmando que vital é um advérbio e ele está em relação ao termo papel, eu vou ter que analisar, fazer essa análise. Então, vamos ver aqui, ó, vital, em relação, está dizendo que é em relação ao papel. Então, vamos ver aqui. Papel, antes de papel, o que eu tenho aqui? Vejam aqui, então vamos fazer um pequeno desenho aqui, só para vocês entenderem que vital está falando que está em relação ao termo papel. Só que aqui, antes de papel, eu tenho que é o artigo. E é um artigo indefinido. É um artigo indefinido. Se ele é um artigo indefinido, olha, aqui papel passa a ser um nome. Papel passa a ser um nome. Se ele passou a ser um nome, ele passa a ser um substantivo. Ele passa a ser um substantivo. Então, papel, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui à frente, para vocês terem essa noção. Papel é igual a um substantivo. Então, papel é substantivo. Como eu posso dizer que o advérbio, se ele se refere ao adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, ele vai estar se referindo ao substantivo. Então, pela banca, se você for analisar aqui, olha, a banca está afirmando que vital é um advérbio, mas ele está se referindo que é o termo em relação ao termo papel. Só que papel é substantivo. Nunca um advérbio vai estar referindo-se ao substantivo. Nunca um advérbio vai se estar referindo ao substantivo. Então, aqui está um erro. O que eu vou dizer aqui? Olha o que eu posso colocar. Coloque essa observação para vocês terem ela. Nunca um advérbio se refere a um substantivo. Ele se refere a quê? Adjetivo, verbo, o próprio advérbio, mas nunca se refere a um substantivo. Então, eu pergunto, essa questão, ela está certa ou errada? Ela está errada. Essa questão, ela está errada, porque advérbio não se refere
ao substantivo. E outra coisa, se eu posso aqui, olha, no caso vital, vital vai ser o quê? Já que ele está acompanhando o substantivo, vital será igual ao adjetivo. E eu posso aqui ainda, você pode observar que vital, se aqui é um substantivo, eu posso ainda passar para o plural. Se vital é advérbio, eu nunca posso passar para o plural. Então, eu coloco aqui. Se eu colocar assim, ó, papéis vitais. Então, ele não é um advérbio. Então, nós temos aqui, sim, papel como substantivo e nós temos vital como sendo aqui o adjetivo. Então, essa questão ela está errada. Prestem atenção nessas pegadinhas, nessas coisas assim que essa banca CESP-SEBRASP coloca. Gente, espero que vocês tenham gostado e nós vamos continuar com outras questões, mas prestem atenção e estudem. Olá, pessoal. Nós estamos agora diante de uma questão que é recorrente. Banca, CESP, SEBRASP trabalha com o certo e o errado. Então, assim, gente, exige muita atenção e muita concentração. Eu quero dar uma dica para vocês, uma dica assim bacana. Leiam o comando da questão primeiro. Leiam o comando da questão. Deixa eu alinhar aqui direitinho para ficar melhor. Leiam o comando da questão, é isso que eu vou fazer agora. Vamos fazer de conta que estamos fazendo a prova, não é isso? No trecho, distinguem-se três tipos de corrupção. Então, pegou o trecho. Pergunta: o vocábulo ser tem a função de indeterminar o sujeito da oração. Então, isso aqui é uma afirmação que eu vou dizer se ela está certa ou errada. Então, gente, voltemos então para recordar. O verbo distinguir, primeiramente, está na terceira pessoa do plural. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês: o verbo, quando ele faz um sujeito indeterminado com a partícula ser, ele precisa estar na terceira pessoa do singular. Então, o M indica que o verbo está no plural. Então, daí é o primeiro ponto que o candidato vai olhar. Espera aí, o verbo está na terceira pessoa do plural, mais o ser, então já indica assim 90% que a afirmação está errada. Mas vamos olhar, né, outros pontos importantes. O verbo é um verbo que pede um complemento, é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um complemento sem preposição. Então, outro detalhe importante: quem distingue, distingue alguma coisa, não distingue de alguma coisa, em alguma coisa, sobre alguma coisa. Então, o verbo é transitivo direto. Veja bem, para termos o índice de indeterminação do sujeito, precisamos do verbo transitivo indireto e o verbo intransitivo. Exemplo que eu quero colocar aqui para vocês do verbo transitivo indireto. Precisa-se de alguma coisa ou de alguém, assiste-se a bons filmes, obedece-se a leis, confia-se em, necessita de. Então, são verbos que pedem a preposição de, em, para, a. Então, nesses casos, o verbo na terceira do singular, por exemplo, necessita-se de funcionários. Aqui sim, o ser é um índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque o verbo é transitivo indireto e está na terceira do singular. Outro exemplo, vive-se de bem aqui. Viver é um verbo intransitivo. Então, aqui nós temos o verbo intransitivo, terceira pessoa do singular, mais partícula se. Voltemos ao distingue-se. Distingue-se este ser, pessoal. Este ser, ele é uma partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Ele não é um índice de indeterminação do sujeito. Nós temos um sujeito aqui. O sujeito é três tipos de corrupção. Então, o ser aqui é uma partícula apassivadora. Portanto, chegamos aqui à conclusão: o verbo é transitivo direto e está na terceira pessoa do plural. Portanto, esta questão está errada. A questão está errada, gente. Errada. E só para fechar aqui, distinguem é um verbo transitivo direto e, além disso, está na terceira pessoa do plural. Para ser um índice de indeterminação do sujeito, o verbo precisa estar na terceira pessoa do singular e ser transitivo indireto ou intransitivo. Pessoal, nós vamos continuar com este tema. Nós vamos continuar com as vozes verbais e com
os verbos, ok? Então, até a próxima. Espero que tenha ajudado vocês aí. Vamos então dar continuidade aí à correção das questões. A Heloísa iniciou aí, né? Já corrigiu algumas. E vamos nós corrigindo essas questões aí dessa banca CESP Sebrasp, que é uma banca que amedronta meio mundo de candidatos, mas que não vai te amedrontar. Por quê? Porque é uma banca justa para quem estuda, para quem se dedica, para quem tem foco. E você está se dedicando. Toda semana vocês estão recebendo material lá no grupo, vocês estão realizando as atividades com antecedência e tem a possibilidade de acompanhar a correção aqui conosco. Então, vocês estão se preparando e a banca CESP Sebrasp é uma mãe para quem se prepara, para quem se dedica. E será uma mãe para você que está se dedicando. Então, vamos lá. A próxima questão vai trabalhar com algo que é muito recorrente, que a banca cobra demais em todas as provas. Independentemente do cargo, sempre aparece uma questão sobre esses conteúdos aqui, sobre a diferença entre a partícula passivadora e o pronome indeterminador do sujeito. Então, a diferença entre o ser como partícula passivadora e o ser como pronome indeterminador do sujeito. O que você precisa saber? Você precisa saber que o ser, quando ele estiver acompanhando um verbo transitivo direto, verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem preposição. Ele pede um objeto direto. Quando o ser estiver acompanhando esse verbo transitivo direto, ele vai ser uma partícula apassivadora. Por exemplo, ganhou, ganhou-se o jogo. Ganhou-se o jogo. Ganhou. Quem ganha, ganha alguma coisa. Então, o verbo, ele pediu um complemento, é um verbo transitivo. Então, ganhou o quê? Ganhou o jogo. O jogo é o objeto, é o complemento daquele verbo. E é um complemento sem preposição ali no início. Então, é um objeto direto e nós temos aqui um verbo transitivo direto. Observem que apareceu o ser aqui, ó, junto a esse verbo transitivo direto. Quando o ser aparece junto do verbo transitivo direto, ele é chamado de partícula apassivadora. Ele é uma PA, uma partícula apassivadora. E quando esse ser é uma partícula apassivadora, ele faz uma mágica ali na oração. Ele faz com que o objeto direto, ela, né, a partícula faz com que o objeto direto deixe de ser objeto direto e passe a ser o sujeito daquela oração. Então, quando você tem o pronome ser acompanhando o verbo transitivo direto, esse ser, ele vai ser uma partícula apassivadora, e como partícula apassivadora, vai fazer com que o objeto direto passe a ser o sujeito da oração. Necessariamente, o objeto direto deixa de ser objeto direto e passa a ser o sujeito daquela oração. Ok? Então, para ser partícula passivadora, o ser tem de estar acompanhando ali um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Sendo direto e indireto, ele não deixa de ser direto, né? O objeto direto apareceria ali, no caso, deixa de ser objeto direto e passa a ser sujeito da oração. Ok? E o pronome determinador do sujeito? Quando, né, que o ser vai ser pronome determinador do sujeito? Quando ele estiver acompanhando verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto. Então, esses verbos acompanhados ali do ser, o ser ele vai ser um pronome indeterminador do sujeito. Vai retirar o sujeito. O sujeito vai ser um sujeito indeterminado. Então, nós teremos ali um PIS, um pronome indeterminador do sujeito. Vamos ver um exemplo. Se estivesse assim, ó. Precisa-se de enfermeiros. Precisa-se de enfermeiros. Nós temos o verbo precisa. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Então, precisa de quê? Precisa de enfermeiros. Observem que o verbo ele pediu um complemento. Neste complemento apareceu preposição ali no início. Então, nós temos objeto indireto. Este verbo, então, é um verbo transitivo indireto. Nós temos ali o ser. O ser agora está acompanhando um verbo transitivo indireto. Quando ser acompanhar verbo transitivo indireto, ele é um PIS, ele é um pronome indeterminador do sujeito. Nós teremos aqui um sujeito, que é chamado de sujeito indeterminado, que não aparece ali na oração, escrito na oração. Então, vamos ver aqui o que a questão 1
Essa primeira questão aqui nos pede. Além disso, espera-se que os genéricos sejam bem mais baratos. A oração que os genéricos sejam bem mais baratos funciona como complemento da forma verbal esperas, na qual o sujeito é indeterminado pela partícula ser. Então, a questão está dizendo que os genéricos sejam bem mais baratos é complemento, é objeto do verbo esperas. E está dizendo que esse ser aqui, ó, é um PIS, é um pronome indeterminador do sujeito. Ó, está dizendo que o sujeito é indeterminado pelo ser. Vamos ver se isso é verdade. Vamos analisar lá em cima. Além disso, espera-se. Quem espera, espera alguma coisa. Então, espero que os genéricos sejam bem mais baratos. Então, eu tenho aqui um verbo que pediu um complemento, é um verbo transitivo. Quem espera, espera alguma coisa. Espera o quê? Que os genéricos sejam bem mais baratos. Isso daqui é o objeto, seria, né? O objeto, sem preposição no início, é o objeto direto. Então, eu tenho verbo transitivo direto. Tem verbo transitivo direto que está acompanhado pelo ser. Então, esse ser aqui, ele é partícula passivadora ou ele é pronome determinador do sujeito? O que nós vimos? Quando o ser estiver acompanhando verbo transitivo direto, ele é uma PA, ele é uma partícula passivadora. E quando nós temos partícula passivadora, acontece a mágica. Qual é essa mágica? Aquilo que é objeto direto deixa de ser objeto direto e passa a ser o sujeito da oração. Então, quando a questão me diz aqui que este trecho aqui, ó, que os genéricos sejam bem mais baratos, está funcionando como complemento do verbo, isso está errado. Por quê? Porque esse verbo está acompanhado do pronome ser, da partícula ser. Esse verbo é verbo transitivo direto. Está acompanhado do ser, o ser é partícula passivadora. E quando o ser é partícula passivadora, aquilo que é objeto, o que seria objeto aqui, deixou de ser objeto e passou a ser sujeito. Então, aquele trecho ali não é o complemento do verbo. Aquele trecho ali é o sujeito daquele verbo. E o sujeito é indeterminado ali pela partícula ser? Não, não é indeterminado. O sujeito é este trecho, que os genéricos sejam bem mais baratos. Ok? Então, para resolver esse tipo de questão, você tem de diferenciar o ser como uma partícula passivadora e o ser como um PIS, um pronome determinador do sujeito. Como que você vai diferenciar? Se esse ser estiver acompanhando um verbo transitivo direto, ele sempre vai ser partícula passivadora. E como partícula passivadora, aquilo que seria o complemento do verbo transitivo direto deixa de ser complemento, deixa de ser objeto direto e passa a ser o sujeito daquela oração. E o pronome determinador do sujeito, né? Esse ser vai ser pronome determinador do sujeito, vai ser PIS, se ele estiver acompanhando quaisquer outros verbos que não sejam verbo transitivo direto. Então, com verbo de ligação, com verbo intransitivo, com verbo transitivo indireto, esse ser ele vai ser PIS, pronome determinador do sujeito, e aí sim nós não teremos o sujeito ali na oração, nós teremos um sujeito indeterminado. Vamos analisar a segunda questão aqui, que segue essa mesma linha de raciocínio, né, sobre essa mesma questão, a diferenciação entre o ser, partícula passivadora, e o ser, pronome determinador do sujeito. Então, em não se persegue o encarceramento. A partícula C, só mudar a cor aqui, a partícula C está empregada como recurso para indeterminar o sujeito. Quando o C indetermina o sujeito, ele é PIS, ele é pronome determinador do sujeito. Quando que isso vai acontecer? Quando aparecerem verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Se o C estiver ali acompanhando um verbo transitivo direto, ele vai ser PA, ele vai ser partícula passivadora, e aí vai ter sujeito na oração. Então, vamos lá. A partícula C está empregada como recurso para indeterminar o sujeito. Então, a banca está dizendo que aquele C ali é um PIS, é um pronome determinador do sujeito. Vamos ver se isso é verdade. Não se persegue o encarceramento. Vamos buscar o verbo. Persegue. Quem persegue, persegue alguma coisa, ou persegue alguém. Não se persegue o quê? O encarceramento. Então, o verbo aqui, ele pediu um complemento, ele é um verbo transitivo. Esse complemento, ele não foi iniciado por preposição. Nós temos aqui um objeto direto, verbo transitivo direto. Mas, prestem atenção, esse verbo transitivo direto, ele veio acompanhado do ser.
E quando C está acompanhando um verbo transitivo direto, esse C, ele é o quê? Ele é uma PA, ele é uma partícula apassivadora. E a partícula apassivadora, ela faz uma mágica na oração. Ela faz com que o objeto direto deixe de ser objeto direto e passe a ser sujeito da oração. Então, quando a banca diz que a partícula C está empregada como recurso para indeterminar o sujeito, isso não é verdade. Essa questão é uma questão errada, porque o C ali é uma partícula passivadora e ela transforma o objeto direto em sujeito. Nós temos o sujeito ali. O sujeito é o encarceramento. Ok? Então, muito cuidado ao visualizarem, né, essa partícula C dentro da oração. O ser, porque ele pode ser um pronome determinador do sujeito, um PIS, ou ele pode ser uma partícula apassivadora. Para diferenciar, você vai olhar para o verbo e vai ver qual é a transitividade desse verbo. Se você tem um verbo transitivo direto, você tem o ser como uma partícula apassivadora. Se você tem um verbo de ligação, um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo indireto, então você tem ali o ser como um pronome indeterminador do sujeito, ok? Então, até a próxima aula. Nós vamos disponibilizar mais algumas atividades lá no grupo para que vocês resolvam e vamos fazer a correção com vocês na próxima semana. Até lá!